Olá, como você está? Que bom estar aqui com você novamente. A palavra de Deus diz o seguinte: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Pode passar reinos, pode passar pessoas, pode mudar situações, pode mudar circunstâncias, mas a palavra de Deus continua sendo a mesma e essa palavra não vai passar. Vale a pena conferir tudo que tem ali para nós na Santa Bíblia, na Palavra de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre Daniel, capítulo 4, sobre um rei chamado Nabucodonosor. Esse rei, ele tem um sonho a respeito de uma árvore que cresce, que chega até o céu, essa árvore, e ele não sabe a interpretação desse sonho. O rei fica ali um pouco preocupado, um pouco perturbado, querendo saber o que significava aquele sonho. Ele manda trazer os feiticeiros, os magos, para ver se conseguia interpretar o sonho e ninguém consegue. É então quando ele decide trazer Daniel para poder interpretar o sonho que ele teve. E aqui que eu quero parar com você um momento para a gente meditar junto nesta palavra, tá bom? Então, o rei conta todo esse sonho, gente, é um sonho detalhado que está ali em Daniel 4, dá uma lida lá, né? E o rei conta todo esse sonho, no qual Daniel começa a interpretar o sonho. Então, Daniel diz assim: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o meu senhor, o rei. O senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. O rei Nabucodonosor precisou de reconhecer, porque ele havia se ensoberbecido. O rei Nabucodonosor, ele tinha se engrandecido e estava orgulhoso a respeito das coisas que ele estava fazendo. E aí onde acontece esse sonho, Daniel interpreta e diz: você precisa de reconhecer, ó rei, que quem domina é o céu. Você precisa de reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e ele os dá a quem quer. Por que eu quero meditar com você nessa palavra aqui? Porque muitas vezes nós acreditamos, de certa maneira, que muitas coisas dependem mais do nosso próprio esforço do que da bênção de Deus, do que da direção de Deus para as nossas vidas. Até mesmo quando nós vemos um rei que está governando, pode dar essa sensação de que ele entrou lá por força própria, porque ele foi popular, porque ele foi conhecido, mas nós precisamos reconhecer, na verdade, que quem domina é o céu. E essa lição Nabucodonosor teve de aprender de uma maneira difícil, tá? Aqui, esse acontecimento, eu ainda vejo a misericórdia de Deus sobre a vida de Nabucodonosor, né? Ele foi tirado de entre os homens, ele viveu com os animais selvagens e depois ele reconheceu que realmente o céu domina. Olha só o que diz aqui, ó. Quanto ao que foi dito, que se deixasse que o toco da árvore com as suas raízes, isso significa que o seu reino voltará a ser seu. Para você entender bem o contexto, é necessário ler Daniel 4, tá? Isto significa que o seu reino voltará a ser seu depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho. Abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez a sua tranquilidade se prolongue. Quanta informação interessante aqui, né? Abandonar seus pecados. Se você está na prática do pecado, é necessário abandonar o seu pecado, né? A palavra de Deus é clara, é explícita. Precisamos de abandonar o pecado. Eu sempre vejo por este lado. O problema maior, o problema mais grave, não é haver cometido pecado, mas é a rebeldia em persistir no pecado. É necessário abandonar o pecado, deixar o pecado, né? E nós hoje temos a ajuda do Espírito Santo. Ele nos auxilia, nos ajuda a nos libertar do pecado, né? Então aqui Daniel está falando: abandone o pecado, ok? Praticando a justiça. É necessário que nós pratiquemos a justiça. Essa palavra foi escrita para Nabucodonosor e de fato é para nós também.
e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, ok? Esse é o conselho que Daniel dá ao rei Nabucodonosor. Muito bem, tudo isso aconteceu, tá? Com o rei Nabucodonosor quando? Passando 12 meses. Então, gente, assim, às vezes a palavra que foi liberada, às vezes não vai acontecer naquela hora, naquele momento. Às vezes as pessoas falam, tá tudo bem, eu tô vivendo minha vida, eu tenho condições financeiras, tá tudo certo. E às vezes é depois de um tempo que a palavra vai se cumprir. Então, tem que ficar atento a isso, né? Tem que ficar de olho, tem que se voltar, é necessário praticar a justiça, é necessário abandonar o pecado, amém? Então passou 12 meses, quando ele estava passeando no terraço do palácio real da cidade, e o que Nabucodonosor diz? Vamos lá, não é esta grande Babilônia que eu construí para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade, né? Ele está se atribuindo a ele mesmo, aquela grandiosidade, tudo aquilo, ele mesmo, né? Com o braço dele, com a força dele, enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse, a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte, este reino lhe foi tirado. Você será expulso no meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois e passarão 7 tempos, novamente, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Você tem reconhecido realmente que o Altíssimo, Ele tem domínio sobre os reinos do mundo aí dentro do seu coração, de uma maneira mais íntima? Você reconhece que o Altíssimo, Ele tem domínio sobre os reinos do mundo? Se dentro do nosso coração, de uma maneira tão íntima, ainda não reconhecemos, ainda falta, porque somos falhos, nós podemos nos voltar ao Senhor e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Ajuda-me a reconhecer que os céus dominam, que o Senhor governa. Amém? E aí, o que aconteceu com o rei Nabucodonosor? No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, ok? Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. Agora imagina um rei, né? Um homem de status, um homem com posição, um homem conhecido, cuja vida, assim, é até difícil ver uma situação dessa. Mas ainda assim, era a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Ele precisava de reconhecer que os céus dominam. Amém? E aí o que aconteceu? Ele andou entre os animais, ele teve que comer capim. E diz assim, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Amém? Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. E aí ele diz, o seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada. E o Altíssimo faz o que quer com o seu exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Naquele tempo, Nabucodonosor recuperou o entendimento, ele recuperou o reino, né? As pessoas que estavam ali deram o reino para ele novamente. Diz, agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Amém? Que maravilhoso, né? Que maravilhoso esse relato sobre Nabucodonosor, a misericórdia de Deus sobre a vida dele, a misericórdia de Deus para avisar antes o que iria acontecer, a misericórdia de Deus aqui também acontecendo de tal maneira que esse homem precisou de reconhecer que os céus dominam. Amém? O desejo do meu coração, na minha vida, para a sua vida também, é que você possa reconhecer que os céus dominam. Amém? Deus dá o reino a quem Ele quer. Deus, Ele é soberano. Dentro da palavra de Deus existe algo chamado soberania e todos nós estamos debaixo dessa soberania de Deus. Que hoje você reconheça que os céus governam, que toda soberba, todo orgulho venha a ser levado à obediência a Cristo. E seu coração venha reconhecer que esse Deus, Ele é quem faz todas as coisas na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, gente, deixa like aqui, inscreve no canal e vamos conversando. Deus te abençoe em nome de Jesus.